Ultimamente eu tenho acordado às 5 da manhã. Faço café. Faço panquecas. Então recebo mensagens de inscritos me perguntando quando vou fazer um vídeo sobre identificar mentiras. Bem, hoje. Aparentemente todo mundo mente. Filhos mentem sobre o que aprontaram, casais mentem sobre traição, assassinos mentem quando estão matando. E eu minto dizendo que o Bruno Stanley, que me mandou mensagem sobre o vídeo de mentiras, é apenas um inscrito e não um amigo. Eu não queria ter mentido pra você. Desculpa. Não, peraí, eu não sou mentiroso, tá? Eu não vivo mentindo o tempo todo e também não prejudico ninguém quando eu minto. Ok? Ah, cara, me deixa trabalhar aqui, tá? Com o passar dos anos, a humanidade desenvolveu formas de descobrir se alguém está ou não mentindo, com o objetivo de levar mais criminosos a julgamento, mas também não podemos dizer que não tiveram motivos pessoais envolvidos. Apesar de não ser 100% preciso, afinal nós não temos um músculo da mentira, nós desenvolvemos ao longo do tempo algumas técnicas que vão te ajudar a desvendar mentirosos, né? A desvendar mentiras. E foi pensando nessas técnicas que eu montei esse passo a passo de como identificar se uma história é verdade ou não, ou pelo menos chegar perto disso. O primeiro passo que nós devemos levar mais em conta é justamente nós mesmos. Afinal, nós precisamos estar com atenção plena no que a pessoa fala e da primeira vez do que ela fala. Por quê, né, Paulo? Bem, primeiro porque você precisa de ter material suficiente para você dizer se ele está mentindo ou não, né? Por favor, não vá acusar alguém de mentira se você só identificar um desses fatores. Precisamos de material. E esse passo é o mais importante de todos pelo seguinte fato. Lembra quando eu disse que é importante você prestar atenção tanto na história que ela conta, tanto na linguagem corporal da primeira vez que ela fala? É porque se você pedir para a pessoa repetir essa história para você, ou se você tentar ver as falhas dessa história quando ela estiver contando essa história pela segunda ou pela terceira vez, a pessoa já pode ter criado alguns detalhes a mais que vão tornar essa história mais verídica. E não só isso, porque como da primeira vez que a pessoa conta a história mentirosa, ela dá indícios de nervosismo, né, e dá indícios de que ela está criando algo. Mas da segunda e da terceira vez que ela está repetindo a mesma história, ou com detalhes novos, ela já está lembrando, ela não está criando, ela está lembrando algo. Então já fica mais parecido com verdade. Afinal, é algo que aconteceu, ela está lembrando, mesmo que seja de algo que ela criou. Então, preste atenção, esteja atento na primeira vez que a pessoa conta a história mentirosa. E também tem o fato de que se você perder alguma coisa, você será passado para trás. Mas se você ver algo a mais que não estava ali, você estará sendo psicótico. Então, observe objetivamente. Isso significa uma observação crua, real, objetiva, sem interferência dos seus pensamentos e do seu subjetivo. Aliás, se você quiser saber mais sobre observação objetiva e também dedução de Sherlock Holmes, tem uma playlist aqui no canal, né, que você pode clicar aqui no cards e acessá-la. Fica à vontade, meu bom. O segundo passo é mais simples. Tendo em mente tudo o que está acontecendo, gostaria que você analisasse melhor a história que foi dita. E eu não estou falando a palavra história por coincidência. Eu estou querendo que você lembre lá no fundamental, lá no ensino médio, lá na sua aula da faculdade de comunicação, de quando você aprendeu redação, exatamente como escrever uma história. Nas aulas de redação em geral, você aprende que para contar uma história eficaz, ela precisa ter alguns aspectos, e que muitas vezes faltam ou estão confusas nas histórias de mentirosos. Eu lembro muito bem quando a minha professora de redação me pedia para anotar o seguinte no caderno. Primeiro, o que, referente ao que aconteceu. Segundo, o quando,
referente a mais ou menos, com um pouco de precisão, quando o caso aconteceu. Terceiro, o como, né, que é uma das coisas mais importantes referentes a como aconteceu o que aconteceu. Também temos a pergunta: por que, né, que nos diz os motivos do porquê, né, que algo aconteceu, do porquê que alguém fez tal coisa, quais foram as motivações, não é mesmo? Nós também temos o quem, né, referente a quem fez, né, quem estava lá, era você, era quem foi então, se não foi você, entende? E por último, temos o onde, né, que refere-se ao local do acontecimento. E das perguntas mais importantes para você saber se uma coisa, se uma história é mentira ou não, temos o que, né, o como e o porquê. São as coisas mais importantes para você identificar se uma história é mentirosa ou não. Embora uma história verdadeira tenha que contemplar tudo isso, né? Não tem como uma história existir sem ter uma dessas coisas, né? Tanto que um dos princípios da redação é responder essas perguntas, tanto da redação quanto até do jornalismo, né? Então, prestemos atenção, meus caros. Vou te mostrar como uma história pode sair errado, né, se você não contemplar algumas dessas coisas direito, né? Por exemplo, o caso da Bettina. Ela falhou no como, né? Como que ela conseguiu R$1.042.000? Né? Foi só na Bolsa de Valores? Exatamente, só na Bolsa de Valores. Este como está faltando informações, está muito pouco complexo do que a complexidade que deveria ser dada para ganhar R$1.042.000, que não seja ganhar na Mega Sena. Então podemos ver que tem algumas sementes debaixo deste angu. E claro, também perceba o contexto da história com a história, né? Obviamente, como aquilo foi roteirizado, né, meu caro? Então o contexto parecia correto. E também perceba o contexto da história com a linguagem corporal. Mas isso é outra parte do vídeo. Oh, Carlos Eduardo, nós temos um problemita em nossa relação. O problema não é tuyo, é meu. Eu não sou buena o suficiente para ficar contigo, Carlos Eduardo. Eu não te mereço mais. Ok, olhando de novo o contexto. Se você pensar que você, Maria Antônia, não é buena o suficiente para ficar comigo, deveria ter pensado nisso no início do relacionamento. Mas, tirando uma pequena historinha de Carlos Eduardo e Maria Antonieta, é possível que o porquê que a pessoa esteja dando esteja acobertando o verdadeiro porquê, se tiver uma falha de contexto. Então é possível que o término seja ou porque ele está acobertando um caso com este porquê falso, ou o problema seja realmente você. Desculpa, cara. Desculpa. E bem, também temos o problema que acontece com o que é o terceiro passo. Verifique se há contradições na história contada com a linguagem corporal. Digamos que alguém diga para você: nossa, como eu amo bebês, olha só que coisinha mais fofa! E bem, se você já tem algum entendimento sobre linguagem corporal, meu caro, você já sabe que franzir o nariz é sinal de nojo. Então, se alguém estiver elogiando com um sorrisinho meio assim... Ai, que nojento. Mais sobre contradições sobre linguagem corporal com a história. Imagina que a sua sogra te oferece um delicioso arroz com lentilhas. E aí ela pergunta: Paulo, o arroz com lentilhas está bom? E eu falo: nossa, sogra, o seu arroz com lentilhas está maravilhoso. Tá conseguindo perceber aqui? Normalmente, esse é um tipo de contradição encontrada, quando você está falando algo positivo, né? Você está afirmando algo, mas o seu corpo está negando.
E bem, caso você precise mentir sobre a saborosidade do arroz com lentilhas da sua sogra, diga que ficou sensa. E que tal o famoso eu te amo tanto, ou eu te amo tanto. Bem, agora que você já está aqui nesse canal e já é um verdadeiro caçador de conhecimentos, né? Eu gostaria de desafiar você, meu bom, a descobrir qual que é o verdadeiro eu te amo, né? E talvez você tenha caído aqui na pequena pegadinha do malandro. Por quê? Porque existem algumas expressões de linguagem corporal que nós somos influenciados pelo meio e pela cultura. Então, você pode muito bem perceber, né, que em shows de artistas grandes, né, de bons músicos, por exemplo, eles se entregam verdadeiramente à arte dessa forma. Oh my God, what a beautiful guitar solo, man. Oh, this shit is very beautiful, man. Ou então quando uma cantora está sentindo toda a emoção da música passando assim para o público, né? Oh. Os filmes de romance, artistas, músicos, entre outros, expressam emoções fortes de uma maneira intrigante. E é aí que você acaba descobrindo que, em relação a fortes emoções, essa expressão de linguagem corporal significa intensidade de sentimentos. Mas é claro, meu caro, se ela falar que te ama com uma expressão facial de nojo, repulsa, raiva ou tristeza, bem, sinto te avisar, cara, mas Como eu falei, para desvendar mentiras, o contexto é a parte mais importante, né? Sempre vai haver falhas de contexto dentro da história com a história ou da história com a linguagem corporal. Mas deixando o contexto um pouquinho de lado agora, vamos ao quarto passo, que é olhar a linguagem corporal em geral. Vamos a alguns índices de nervosismo. A pessoa está com as palmas da mão suadas, consegue perceber se houve uma aceleração do batimento cardíaco ou até mesmo um ataque cardíaco. A pessoa está com o maxilar forçado, pressionando os dentes, talvez pressionando os lábios, olhos arregalados de forma estranha. Falando em olhos, ela fica fugindo do contato visual de uma forma mais abrupta do que uma timidez normal. Ela está roendo mais unhas que normal, tirando as peles da boca de ansiedade. Ela coça o rosto de repente quando está falando ou tenta cobrir a boca de alguma forma com as mãos. Ela dá de ombros enquanto fala. A pessoa fica olhando a hora do celular sem parar, como se quisesse que o assunto acabasse de repente. O tom de voz da pessoa muda para algo bem diferente do normal, ficando mais fina. A pessoa dá sinais de repulsa, medo, raiva, tristeza quando conta algo que deveria ter um sentimento contrário, tenta mudar de assunto de forma brusca. E quando você muda de assunto ou vai embora, a pessoa mostra sinais de alívio. Bem, 2 desses sinais talvez não indiquem uma mentira, mas vários deles juntos talvez sim. Uma coisa que eu aprendi estudando dedução é que quando você for fazer uma dedução, você precisa ter a regra de 3, que é você ter no mínimo 3 pistas que levem à mesma conclusão, né? Então, não pegue uma coisa ou outra para dizer se alguém está mentindo. Pegue no mínimo 3. Show? Bem, existem bastantes coisas que estão relacionadas não diretamente a mentiras, mas com o corpo querendo mostrar de todas as formas as suas emoções. Foi basicamente essa lista enorme que eu citei para vocês. Tem até mesmo alguns livros de linguagem corporal, microexpressões faciais gratuitos que vocês podem encontrar na internet de forma grátis, né? É só você jogar lá no lelivres.log ou então jogar no Google com um PDF do lado que você deve encontrar. Um dos mais interessantes sobre identificar mentiras, no entanto, é um que eu não encontrei ele gratuito e é desse autor aqui, embora não seja esse livro, mas é o primeiro desse autor, que é A Arte de Ler Mentes. É bem divertido, aliás, né? Ele trata esse assunto de uma forma divertida e bem explicada, principalmente para quem está começando, né? Para quem não quer ficar lendo sobre o nome das musculaturas na expressão facial. E bem, o quinto passo, investigue. Muitas vezes as pessoas não dão indício suficiente se elas estão, né, mentindo ou não. Ou às vezes você não prestou atenção suficiente, né? Ou às vezes a história delas parece realmente muito boa dentro do contexto. Então, caso você caia nessa,
investigue. Inclusive, em quase 100% das vezes que você suspeitar que alguém está mentindo ou não, você deveria investigar. Principalmente ao invés de acusar ela e constranger ela, ou até pior, constranger você. Às vezes uma pessoa estava mentindo simplesmente porque queria se proteger, ou queria proteger você, né? Não queria te ofender de alguma forma. E você expondo esse caso, mesmo sem ter certeza, pode acabar constrangendo ela, você, tanto por ter acertado a mentira e for para proteger você, quanto também por ter errado, né? Então, por favor, investigue. Apesar da verdade ser a forma mais eficaz de libertar os humanos, né? Algumas pessoas ainda pensam que mentira é uma forma de proteção. Mas ok, então, meu chapa, tirando esses avisos, eu vou mostrar pra você algumas formas de investigar se algo é uma mentira ou não. Diga que você não entendeu. Pergunte se ela pode explicar o que ela tá falando, o porquê daquela história ou como aquela história aconteceu. Normalmente, e principalmente vendedores e recrutadores para esquemas de pirâmides, eles já vêm te vender o serviço com um roteiro pronto. Então, por exemplo, se você perguntar mais sobre essa história, às vezes eles vão começar a se embolar e vão acabar desmascarando essa mentira. Obviamente isso acontece em mais mentiras, mas eu acabei dando um exemplo aqui do vendedor de pirâmide. Caso você queira cavar mais fundo nessa investigação, tem uma coisa que você pode fazer, né? Suponha que você queira saber se o sujeito A está mentindo sobre uma história e você sabe que ele é amigo do sujeito B, né? Vamos usar de exemplo que ele está mentindo falando que ele tirou uma nota boa quando ele tirou uma nota ruim, mas ele está falando para todos que tirou uma nota boa. Então o que você faz? Você vai até o sujeito B e fala exatamente o oposto para ele. Você fala: nossa, fulano B, fiquei sabendo que o fulano A, ele foi ruim nas notas e tal, né? Queria saber se é verdade, eu tô preocupado com ele. E aí, meu caro, o fulano B vai te dizer a verdade sobre o fulano A. Afinal, se o fulano A estava mentindo, ele vai falar: claro que não, cara, ele sempre tira nota boa, e ele tirou nota boa de novo. E caso o fulano A estivesse realmente mentindo, ele vai falar: nossa, você ficou sabendo também? Ele queria que mantivesse segredo e tal. Mas sim, cara, ele foi bad, conseguiu pegar, meu cara? Outra forma de investigação, mas essa você só vai fazer quando você tiver certeza absoluta que a pessoa estiver mentindo descaradamente na sua frente, ok? Porque ela é constrangedora. Que é basicamente o seguinte: você pedir para que a pessoa conte a história de trás para frente. Exatamente. Você vai pedir para que a pessoa conte a história de trás para frente. Porque na hora de você criar histórias, você normalmente cria ali aquela linha do tempo na hora e inventa qualquer coisa em cima, né? E você já sabe que é difícil de inventar o como, já sabe que é difícil de inventar o porquê, já sabe que é difícil de inventar o que aconteceu. Mas agora, contar ao contrário, na ordem que você criou, é muito mais difícil. Normalmente as pessoas invertem as ordens, normalmente as pessoas adicionam mais detalhes, ou até mesmo esquecem os detalhes mais importantes. Então, use essa técnica só se você tiver 100% de certeza, né, e quiser expor a pessoa que está mentindo. Porque essa técnica é um pouco constrangedora, sim, obviamente, né? Imagina: não, eu sei que você está mentindo, vamos fazer o seguinte: conta essa história ao contrário, fulano. Conta ao contrário. E claro, como último artifício, quem diria, você sempre pode vasculhar o Facebook e o Instagram dessa pessoa. Afinal, as pessoas não têm limites do que postam nas redes sociais, né? Por exemplo, você que é enganado aí pela mídia, que ninguém te ensina as coisas, as habilidades da cultura pop, né? Você só consegue descobrir os segredos, você só consegue descobrir como colocar essas atividades em práticas se você for nas redes sociais, né? No Instagram ou no canal do YouTube do Netuniano, né? E pesquisar sobre tal habilidade, né? E aliás, caso você tenha interesse, meu Instagram é dalbonip, né? E aqui o YouTube é Netuniano mesmo, como você já pode perceber olhando aqui embaixo, meu caro. Então, gostou do vídeo de mentiras? Bem, se você gostou, se inscreve aí, cara. Deixa um gostei no vídeo e compartilha para seus amigos, né? Até a próxima. Tchau, tchau.